texto que eu particularmente já li muito, mas a palavra de Deus ela se renova todo o tempo, e esse texto foi o que o Senhor me deu ontem, e hoje de manhã Ele me complementou na palavra direcionada, e eu quero compartilhar com os irmãos. O Evangelho de Marcos capítulo 1, a partir do verso 16 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus viu Simão, que se tornaria Pedro, e o irmão dele André, e os dois estavam lançando rede ao mar, porque eles eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, agora ele encontrou mais dois. Viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Então, irmão, você vai encontrar, irmãos, vocês vão encontrar aqui Jesus chamando 4 pessoas. Um deixa a rede e outro deixa o pai. E eu quero orar e pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Concorde em oração comigo, por favor. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, porque estamos diante da tua santa presença. Lemos a tua palavra é viva, Senhor, tua palavra é o próprio Jesus, e quando nós lemos essa palavra, nós pedimos então que o Espírito a vivifique, e que torne real para nós, na realidade que nós estamos vivendo. Fale conosco, Senhor, fale no coração dos seus filhos, traz direção, instrução, e libera, Deus, a palavra profética, que nós precisamos de Ti. Nós queremos ser guiados, orientados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Manifesta o poder contido na palavra, Senhor, capaz de fazer tudo novo. Eu me coloco à Tua disposição como um canal, usa a minha vida, mas eu estou te pedindo, Deus, que o Senhor agora com essa palavra penetre lá no fundo do espírito do meu irmão e da minha irmã, e que o Senhor fale num lugar onde a profundidade dessa semente seja plantada, e que venha ser regada pela tua graça, e que venha produzir frutos e uma colheita sobrenatural. Fala além do que eu disser, Senhor, é isso que eu te peço agora. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Queridos, eu quero falar sobre o início do Evangelho, o início do ministério de Jesus Cristo. Esse texto que eu li de Marcos capítulo 1, do verso 16 ao 20, Jesus Cristo, ele já havia sido batizado por João Batista, e a Bíblia diz que quando ele havia saído das águas, o céu se abriu, e o Espírito Santo veio sobre ele, e ali ele estava iniciando o ministério dele nessa terra. E quando ele estava andando à margem do rio da Galileia, a Bíblia diz que ele encontra ali André e Simão, que estavam no barco, e eles estavam com redes nas mãos, e Jesus olha para eles e encontra na vida daqueles homens um propósito maior, um propósito de vida maior, e Jesus desafia eles a viver isso, e diz: eu estou chamando vocês a vir comigo, deixa suas redes, porque a partir de agora, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles decidiram que aquela era a oportunidade de uma nova vida, ou era a oportunidade que talvez eles estavam esperando, para viver algo novo na vida deles. E Jesus continuou agora andando, ele, André, Simão, e encontrou Tiago e João, também que estavam no barco, mas agora estavam com o Pai. E Jesus faz o mesmo convite, e ali eles deixam tudo, inclusive a própria família, o pai, e começam a seguir Jesus. E eu penso, queridos, que
Nós estamos diante de alguém que estava na expectativa de viver na sua realidade algo novo. Às vezes nós queremos isso e pedimos a Deus. Às vezes nós até oramos: Senhor, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Às vezes você chegou ao limite de dizer: Senhor, eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo. Então faz romper essa novidade. É claro que os judeus esperavam o Messias, o Mestre, e aqueles discípulos que se tornariam discípulos ali, encontraram em Jesus essa resposta. Mas eu vejo pessoas dispostas a mudar a sua própria vida, dispostas a dizer: eu não vou ter medo para essa mudança que eu sei que Jesus é capaz de fazer na minha vida. Isso se chama uma oportunidade para mudança. É o que estava acontecendo ali, e foi que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração para que eu falasse com os irmãos hoje. Cada encontro com Jesus é uma oportunidade dele mudar a história da nossa vida. Cada encontro com Jesus Cristo é uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós vermos a história da nossa vida sendo mudada. Pastor, por que você está falando cada encontro? Não é só um encontro? Não, irmão, nós temos vários. Talvez nós podemos pontuar o mais importante, que foi o primeiro. Normalmente o primeiro a gente lembra mais. A primeira vez que alguém falou de Jesus para você, a primeira vez que você confessou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. A gente costuma dizer nas igrejas: o dia que você aceitou Jesus, foi o teu primeiro encontro. Bom, não é bem certo a gente falar que você aceitou Jesus, porque a gente não aceita Jesus, Ele é que nos aceita. A Bíblia diz: não fosses vós que me escolhesses a mim, mas eu é que escolhi vocês. Mas é fato, irmão, que se um dia você confessou Jesus e creu em Jesus como seu único Salvador e Senhor, ali foi o seu primeiro encontro. Mas ao longo da sua trajetória com Jesus, você pode pontuar alguns encontros que são marcos da sua história. Talvez você diga: eu fui num culto, e lá naquele culto Deus falou comigo, o Espírito Santo falou usando o pastor, usando um irmão que estava lá na igreja, uma irmã, e o Senhor falou comigo, falou da minha vida, e falou do que Deus iria fazer, e o que eu vivi depois daquilo foi uma mudança na minha vida. O que significa isso? Que o encontro com Jesus é capaz de mudar a minha história, e eu posso ter vários encontros com Jesus, eu posso me encontrar com Jesus todas as vezes que eu estiver buscando. Eu creio no meu coração que Jesus está aqui hoje, eu creio que Jesus está aqui hoje, e hoje não é um dia qualquer, é um encontro capaz de liberar na sua vida a oportunidade da mudança que você está buscando. Porque eu estou com pessoas aqui que também já disseram: Deus, rompe algo novo. É por isso que eu cantei com você: Espírito Santo, faz algo novo. Porque eu também tenho esperado em Deus, irmão, rompimentos nesses encontros. Porque eu sei que cada vez que eu me encontrar com o Senhor, há uma mudança depois desse encontro. Nunca mais a história de uma pessoa é igual depois que ela se encontra com Jesus. Nunca mais. Sempre tem um antes e depois de Jesus. Sempre tem um antes e um depois de Jesus. Eu conheço pessoas, irmãos, que depois que encontraram com Jesus, tiveram uma reviravolta na vida, mudaram completamente de vida. O casamento mudou, a família mudou, a vida financeira mudou, até a aparência da pessoa muda. Com Jesus, irmão, você fica até mais bonito. Não sei se já olhou no espelho, mas você ficou bem mais bonito depois de Jesus, viu? Agora, irmão, eu vou dizer para os irmãos que também eu não posso desperdiçar a oportunidade, porque no encontro com Jesus Cristo eu tenho que aproveitar a oportunidade que Ele está me dando para essa mudança acontecer. Porque se eu deixar essa oportunidade passar, eu vou ficar lamentando o que eu poderia ter vivido e não vivi. Na Bíblia consta um encontro que Jesus teve com um rapaz, e aquele era um encontro transformador.
Era um encontro capaz de mudar a vida dele. Jesus é que foi encontrá-lo, foi buscá-lo. E na conversa, Jesus gostou muito daquele moço e disse: eu queria você como meu discípulo, eu queria que você me seguisse. E o rapaz estava até propenso, mas havia algo que ele não tinha coragem de abrir mão. Jesus falou: você vai me seguir, e eu quero você comigo, mas abra mão dos seus bens, abra mão daquilo que está dentro de você, da tua riqueza, para me seguir, para me servir. E ele não foi capaz. Hoje a gente nem sabe o nome dele. Talvez ele poderia ser um dos discípulos, um dos apóstolos, mas a gente não sabe quem ele é. Porque, irmão, ele perdeu a oportunidade no encontro com Jesus. E aí o que ele poderia ter vivido de extraordinário, ele não viveu, porque ele estava muito mais apegado àquilo que ele estava vivendo no momento, do que aquilo que ele poderia viver através da palavra que Jesus estava liberando. Irmãos, o encontro com Jesus tem esse poder: ou a minha vida melhora, ou ela piora. Como que uma vida pode piorar, pastor? Porque se a oportunidade ela não for aproveitada, talvez você fique no mesmo lugar lamentando a sua mesma dor, e você sabe que a dor, se for alimentada, ela cresce. Então, eu quero chamar a tua atenção nessa noite, para que você se abra para viver as oportunidades que o Senhor, Ele está criando para você nesse encontro, porque ninguém continua sendo a mesma pessoa, e vivendo a mesma história, depois do encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, rompe algo novo, na vida de quem Ele encontra. Jesus estava passeando lá, andando, procurando, Ele foi buscar os discípulos, encontrou André, Simão, e olhou e disse: são vocês. E sabe, irmão, eu estou falando de alguém que largou a profissão. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de alguém que tinha uma profissão de pescador, que usava aquela profissão para garantir os recursos para a família, que dependia da pesca, mas que tinha algo dentro dele dizendo: Senhor, eu estou trabalhando nisso, mas de fato eu estou esperando uma mudança na minha vida. Até aqui eu trabalhei nisso, mas eu estou esperando talvez trabalhar em outra coisa, talvez fazer outra coisa. E alguém que foi corajoso o suficiente para dizer: por você, Jesus, e pela sua palavra, eu deixo as redes e eu vou te seguir. E Simão e André, o irmão, seguiram Jesus. Logo depois, mais dois homens foram ali desafiados por Jesus para viver a novidade nas suas vidas, de alguém que Jesus encontrou também querendo viver algo novo. Alguém esperando o rompimento de novidade aqui na sua vida hoje? Alguém aqui crendo e querendo? E o texto fala, irmão, que Tiago e João estavam na mesma situação. Jesus estava andando ali à beira do mar da Galileia e encontrou mais dois pescadores. Só que dessa vez não foi a rede apenas, e não foi só o barco, e não foi só a profissão. Agora tinha o pai, agora tinha a família. E eles disseram: eu creio que Jesus é o mais importante para mim do que qualquer coisa. E dali, irmão, houve um rompimento profético na vida deles tão grande, que eles iniciam durante 3 anos com Jesus, uma vida sobrenatural, como jamais eles poderiam experimentar na vida deles. Eu estou falando, irmão, de uma fase, de um ponto decisivo na sua história, onde a escolha que Jesus está propondo para você é capaz de mudar o que você está vivendo agora, e que você não pode deixar essa oportunidade passar, porque se você concordar com o que Deus quer, você vai viver tudo que Ele planejou para você. Se você concordar com o que Deus está te propondo hoje, você vai viver tudo que Ele planejou para você. Pastor, mas isso é fácil? Eu estou dizendo que é possível, irmão. Você só vai ter que decidir abrir mão daquilo que é do passado
para viver o que Deus tem de novo para você. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se eu quero viver o novo que Deus tem para mim, se eu quero viver em novidade de vida, eu quero viver tudo que Deus tem reservado para mim, irmão, eu não posso perder as oportunidades do encontro. E se for necessário, eu tenho que abrir mão daquilo que me prendia ao passado. Jesus não disse: Simão, pega a tua rede e me segue. Jesus disse: eu quero você. Jesus não quer, irmão, a sua habilidade. Ele pode usar a tua habilidade, mas o que Deus tem para você é novidade. Deus tem algo novo para romper na sua história. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, irmão. Por isso você não pode trazer para a sua nova realidade de vida, você que já está em Cristo, vivendo algo novo, não pode trazer para a sua história de novidade as coisas velhas lá do passado. O que serviria para eles aquela rede? Jesus não estava dizendo: vocês serão pescadores de peixe, vocês serão pescadores de homens. Era algo novo. E, irmão, se eu quero viver esse novo, eu preciso deixar o meu passado. Eu vou te dar um conselho. Se você quiser, e se o Senhor te trouxe para esse encontro, para você ouvir isso, que o Espírito Santo está falando com você e propondo, teu passado não cabe no seu presente. O teu passado não cabe no teu presente. Então você vai ter que abrir mão hoje dessas redes que você segurou até aqui. Do que você está falando, pastor? Lembranças velhas do passado. Hoje à tarde, quando eu estava aqui, antes de eu pregar, o Senhor me deu uma visão em espírito, e eu vi uma pessoa que ela estava presa no passado, mas muito tempo. E o Senhor me falou que era algo que a traumatizou, algo que a paralisou lá no passado, e que estava bloqueando a vida dela depois de anos, algo que aconteceu lá na adolescência. E eu entendi porque antes da pregação o Senhor me mostrou. O Senhor estava me falando de lembranças velhas que precisam sair da tua mente, lembranças velhas que precisam ser desligadas da tua mente, porque se isso não for resolvido dentro de você, aonde você for, você leva essa prisão. Então é necessário, irmão, você abrir mão dessas lembranças de dor, lembranças velhas, das palavras mal faladas que aconteceram lá. E o Espírito Santo de Deus me falou que tem muita gente, irmão, que está preso, com potencial enorme que poderiam estar vivendo na vida, mas foram desacreditadas na infância. Tem muita gente que ouviu palavra negativa na infância, e depois daquilo lá acreditou naquela mentira, porque era uma mentira, e a vida ficou moldada, modelada a essa palavra mal falada, paralisada e bloqueada, como se sugasse o potencial. Você sabe, irmão, que às vezes o pai e a mãe falam sem pensar. Diz o ditado aqui: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece nunca, né? Então, mas nós estamos falando, eu quero falar com você de situações que aconteceram, que talvez seja um bloqueio no seu sentimento, talvez seja o motivo da tua desconfiança, talvez depois de uma traição, ou de algo que aconteceu, de abandono ou de rejeição lá no passado, na tua história de infância. E eu falo de lembranças ruins, e isso modelou a sua personalidade, isso modelou a sua impressão com relação aos outros, como você vê as pessoas, como você reage aos relacionamentos. Irmão, nesse novo que Deus está propondo, não cabe mais isso mais. Você vai ter que se abrir
para Deus tratar isso daí, e para Deus, o Espírito Santo, tirar isso de você. Talvez você sofreu abusos, e abuso não é só sexual, abuso também é de violência, abuso também é verbal. Eu não sei o que é de velho que pode ainda estar preso aí dentro de você, e que talvez se transformou em atitudes e comportamentos que você não entendia, mas também que você não queria. Eu estou falando que é necessário você abrir mão de tudo que é velho, que Deus está te dando oportunidade hoje de viver uma nova história em Cristo Jesus. Deus está te dando uma oportunidade de viver uma nova história em Cristo Jesus. Deus está te dando uma oportunidade de viver uma nova história em Cristo Jesus, irmão. O que é velho não cabe mais no novo que Deus tem para você. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 37 e 38, o próprio Jesus, ele diz assim: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, porque se assim fizer, o vinho novo arrebenta a vasilha e vai se derramar, e a vasilha vai se estragar. Ao contrário, vinho novo é posto em vasilha nova. Pastor, o que é essa vasilha nova? É aquele que acreditou, que tem disposição para viver essa novidade. Eu estou dizendo que da forma que você pensou até aqui, e da forma que a sua vida foi marcada, se o Senhor colocar essa novidade, ou racha você, ou perde o vinho, ou quebra você, ou perde o vinho. O que Deus está propondo é que você decida deixar o Espírito Santo tratar essa dor, cicatrizando os seus traumas. Que você permita, irmão, que o Espírito Santo venha tratar você numa profundidade, ao ponto de dizer: Senhor, daqui para frente é o Senhor que vai assumir o controle da minha história. Daqui para frente é o Senhor que vai direcionar a minha vida, porque eu não quero esse passado mais, porque esse passado me trouxe até aqui, mas eu tenho orado e pedido: Deus, faz romper a novidade, faz romper algo novo, lá dentro da minha casa, no meu lar, no meu casamento, na minha vida financeira, até no meu chamado, no meu ministério. E eu estou dizendo, irmão, que se nós estamos dispostos a viver algo novo, não dá para viver do mesmo jeito. Larga logo essa rede e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E você vai entrar num ciclo de rompimentos sobrenaturais. Eu quero profetizar, irmão, que você vai entrar num ciclo de rompimentos sobrenaturais da parte de Deus, em todas as áreas da sua vida. Você vai entrar num ciclo de rompimentos sobrenaturais em todas as áreas da sua vida. Irmãos, você pode deixar o Espírito Santo tratar essa dor. Até porque, irmão, dor não escolhe classe social. Todo mundo enfrenta a sua. Algumas pessoas acham que talvez quem tem mais recursos financeiros sofre menos. Eu vou dizer que talvez sofra diferente, mas a dor é igual para todos. A dor, ela nos nivela, ela nos iguala. E a verdade é que tristeza, decepção, rejeição, frustração, perda, são dores que todos nós um dia vamos enfrentar na vida. Vou dizer de novo: tristezas, decepções, rejeições, frustrações, perdas, são dores que todos vamos ter que enfrentar na vida. Há pessoas que perdem a oportunidade do encontro e elas vão fugir.
Irmão, o que mais o mundo busca é momentos de fuga. Momentos de fuga. O que seria um momento de fuga? É alguém que não aguenta mais ser triste e vai buscar alegria de outro jeito. É alguém que não aguenta mais a decepção e muda de cidade. Vou para outro lugar. Sabe, irmão, se não for resolvido dentro, onde for, o problema vai junto. O que mais a gente vê são pessoas que não se valorizam, que elas foram tão rejeitadas na vida, que para não ser rejeitadas, aceita qualquer coisa. E aí eu vou dizer até que isso serve para homem e para mulher, mas eu vejo mais em mulher. Mulher que tinha tudo, que é tão amada por Deus, aceita qualquer palavra de uma pessoa que não a valoriza, porque foi rejeitada. Estou falando, irmãos, de frustrações, de perdas, que são dores que é possível enfrentar, e é possível vencer em Jesus. É possível enfrentar, e é possível vencer em Jesus. É possível enfrentar, e é possível sair curado em Jesus Cristo. Pastor, do que você está falando? Jesus disse assim, irmão: nesse mundo vocês terão aflições, mas estou dizendo essas coisas para vocês terem paz. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Eu preciso ter fé em Jesus e naquilo que Ele conquistou na cruz, porque a história da cruz não é só uma história, é a vitória de todo crente em Jesus. A história da cruz não é só uma história, é a história da vitória do crente em Cristo Jesus. A vitória contra o pecado, a vitória contra o diabo, a vitória contra a morte. Está ali, irmão, a sua história ali. Qualquer crise que você tenha vivido na sua vida, Jesus viveu e venceu. Eu estou dizendo que todas as crises, todas, Jesus viveu e as venceu. Você está falando que Jesus ficou triste? Ficou. Se frustrou? Ficou frustrado. Decepcionou? Sim. Perdeu? Perdeu. Irmão, a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele era como eu e como você, como nós. Ele se identificou conosco, irmãos. E eu quero que você olhe para Jesus, porque o encontro com Jesus é capaz de criar uma oportunidade da mudança da história. Você não pode perder essa oportunidade. Jesus está aqui hoje. E sabe, irmão, antes de você chegar, Ele já estava te esperando. Conhece você pelo nome. A Bíblia é tão maravilhosa que o texto fala que Jesus chamou Simão, André, Tiago e João. Por que o texto fez questão de colocar o nome? Porque Jesus é pessoal. Ele conhece a oração que você fez, dizendo: Deus, eu preciso de uma mudança. E Ele foi encontrar você no lugar dessa mudança. No tempo certo, na hora certa, no lugar certo, Ele trouxe você para falar com você. O Espírito de Deus falou ontem comigo que o tempo da sua maior crise precede o tempo do seu maior milagre. Eu quero que você diga para a pessoa perto de você, diga: o tempo da sua maior crise precede o tempo do seu maior milagre. Fala para a pessoa do outro lado também, diga: o tempo da sua maior crise precede o tempo do seu maior milagre. É só não desistir, irmão. É só não parar agora. É só deixar o Senhor fazer essa obra e avançar. Havia uma irmã que durante anos estava com uma hemorragia terrível,
Mas ela sabia, o encontro com Jesus pode me curar. E é capaz de mudar essa minha história. E olha, irmão, a fé é uma substância poderosa que libera a virtude de Deus sobre a vida de quem creu. O poder de Deus. E ela disse: eu não vou deixar essa oportunidade passar. Pode ter quantas pessoas forem do meu lado, tentando me impedir de chegar até Ele, mas eu vou fazer o possível e o impossível, porque eu não aguento mais viver essa história. E eu sei que Ele pode mudar a minha história. E, irmão, o tempo da maior crise dela, talvez anêmica, né? De tanto perder sangue, ela se ajoelha e ela consegue, com a mão na dificuldade entre as pessoas, tocar na orla das vestes dele. Jesus para e disse: alguém me tocou. Os discípulos dizem: mestre, todo mundo está te tocando, você está dizendo quem é que te tocou? Ele disse: não, você não está entendendo. Tem alguém que não perdeu a oportunidade. Todo mundo está aqui do meu lado, mas tem alguém que entendeu que eu estou criando uma oportunidade para mudar a história. Alguém me tocou ao ponto de mim, da minha vida, saiu poder para mudar essa história. E a Bíblia diz, irmão, que instantaneamente aquela mulher foi curada. Eu estou falando de rompimento de história na presença de Deus, de rompimento de vida, de transformação de história, de algo que Deus pode fazer instantaneamente na vida daquele que decidiu buscar com fé e tocar em Jesus, de dizer: eu não vou deixar essa oportunidade passar. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: eu estou no momento da minha maior crise, a minha volta pode estar paz, mas o meu interior está em crise. E se eu disser para você que o momento da crise precede o tempo do maior milagre, e que a tua maior dor vai se tornar a tua maior alegria? Tua maior dor vai ser o teu maior testemunho de alegria. Quantas irmãs que são mães eu tenho aqui? Mamães que são mães. Eu nunca vou ter essa experiência, graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom comigo. Mas as irmãs sabem o quanto dói, né? O trabalho de parto, as contrações, quanto é difícil. Só que ela sofre. É o momento da dor. Mas quando rompe, e aquele bebê nasce a alegria, e parece que a dor vai embora. É assim que Deus faz. E olha, irmão, a Bíblia tem resposta para tudo, e Jesus fez questão de falar sobre isso. No Evangelho de João 16, no 21 agora, está registrado assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. O que eu quero profetizar aos que creem, irmão: o tempo dessa maior crise precede o tempo do teu maior milagre, e a maior dor pode ser o rompimento da sua maior alegria. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tua maior dor vai ser um rompimento do maior testemunho, da tua maior alegria. Talvez se diga assim: pastor, eu estou no limite que eu não aguento. Pois é hora do rompimento. É o tempo de rompimento. Tem algo que tem que vir à luz. Eu quero profetizar, irmão: o que vai vir à luz vai alegrar o teu coração. O que Deus está trazendo à luz vai trazer alegria para você e para a tua casa. O que Deus está trazendo à luz vai trazer alegria para a terra. As pessoas vão glorificar o nome de Jesus, daquilo que está nascendo através da sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Querido, tudo que Jesus suportou na cruz não é só um texto.
é uma mensagem poderosa de identificação. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: eu sei como você se sente. Eu sei como você se sente. Jesus está dizendo aí no teu ouvido: eu sei como você se sente. Pastor, mas como que ele sabe como eu me sinto? Porque às vezes você vê Jesus na forma de Deus, e ele é, mas aqui na terra ele era um homem, e que tinha que viver a minha história e a sua. No livro de Isaías, no capítulo 53, do verso 2, diz assim, que ele cresceu como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha beleza, ele não tinha majestade que nos atraísse, não havia nele e na sua aparência nada para o que desejássemos. E aí olha que história. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, homem de dor, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. É como se ele dissesse: eu sei como você está se sentindo, mas eu estou te dando uma oportunidade nesse encontro, para você abandonar esse teu passado, e para viver algo novo. Irmãos, às vezes eu sinto o espírito profético de uma forma mais forte. Todas as pregações eu oro antes, o Senhor fala comigo, mas eu tenho certeza que hoje, esse dia 8 de dezembro de 2021, Deus está criando uma porta de oportunidade para mudar a tua vida. E eu estou clamando para que você tenha coragem para largar o teu passado, para não ter medo, e para dizer: Jesus, eu vou até o final com o Senhor, eu vou no que o Senhor está propondo. O Espírito Santo de Deus me disse, irmãos, que nós estamos num momento decisivo. Ou alimentamos a dor, ou a deixamos no passado. Se você alimentar essa dor, ela vai ficar crescendo dentro de você. Se você alimentar essa dor, ela vai ficar crescendo dentro de você. Ou você decide não alimentar mais essa dor e deixá-la no passado, você vai perceber que você teve naquele dia, quando o Senhor te trouxe, que te visitou, olhou nos seus olhos e disse: abra mão disso, abra mão do que te faz sofrer, abra mão da sua justiça, abra mão da tua mágoa, abra mão dessa tua culpa, da sua autocondenação, abra mão desse passado que te envergonha, abra mão daquilo que você continua culpando os outros que te fizeram. E se abra para a novidade. Se abra para a novidade. A gente não consegue mudar o que passou, irmão. A gente só consegue seguir adiante se a gente decidir viver o propósito. Você não pode mudar o que passou. O que passou, passou. Mas você pode decidir o que vai viver daqui para frente. Você que tem buscado mudanças de vida, a oportunidade está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Pastor, o que eu faço? Me dá um conselho. Vou te dar. Aproveita que você está na presença de Deus hoje. Chora todos os seus fracassos.
Eu posso chorar? Pode, Jesus chorou. Eu não te disse, irmão, que Ele está dizendo para você, eu sei como você se sente. Então chora tudo que foi fracasso. Chora, irmão, todas as suas dores, todas as suas frustrações. Chore as suas rejeições, chore as suas perdas, mas depois para de chorar e se levanta renovado para viver o que Deus tem para a sua vida daqui para frente. Se levanta renovado para viver o que Deus tem para a sua história, irmãos. Deixa o Espírito Santo cicatrizar essa dor, deixa o Espírito Santo trazer cura para o teu coração. Em Cristo é possível viver um recomeço de vida. Em Cristo é possível viver um recomeço de vida. É só não ter medo de mudar. Ninguém continua sendo o mesmo depois que encontra com Jesus. Eu posso falar com propriedade, irmão, de encontros que eu tive com Jesus, e daquilo que me trazia segurança, estabilidade, que às vezes Deus deixa sair do controle algumas coisas para quebrar a estabilidade, para criar em nós dependência. Às vezes essa quebra de estabilidade gera em nós uma dependência maior. Então eu não pergunto por que está acontecendo. Deus, o que é que o Senhor está extraindo nisso que está acontecendo? Qual é a lição? O que o Senhor está me fazendo crescer? Porque eu não vou cantar uma canção religiosa, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer mais. Não, então eu vou crescer mesmo, então eu vou amadurecer mesmo, e eu vou viver uma experiência de uma dependência que até então, para mim era só teórica. O meu sonho, quando era jovenzinho, era ter uma agência de propaganda. Estudei, e depois fui trabalhar em algumas empresas para ter experiência, e aí fui trabalhar numa empresa de propaganda, e eu estava muito feliz lá, estava estável, tinha um salário bom, e no meio do caminho a empresa faliu, e sabe, irmão, a gente vai ter que experimentar alguns recomeços. Ontem eu vi uma pessoa dizendo que a primeira vez que você é desempregado, dá medo, você chora, né? Às vezes quando é dispensado de um trabalho, de uma vaga que você gostava tanto, aí você chora. Depois da 10ª vez, você já está até agradecendo que foi livramento de Deus, né? Você já está entendendo, já está calejado. Mas enfim, queridos, ali eu tinha uma decisão, ou eu procurava uma outra vaga em outra cidade, porque não tinha aqui, eu abriria um negócio, e eu disse, Senhor, é a oportunidade, o que o Senhor quer? E o Espírito de Deus, junto comigo e minha esposa, decidimos que a gente ia abrir uma agência de propaganda. Foi difícil no começo, porque todo começo não é fácil, mas a gente trabalhou 10 anos, e depois quando a gente já estava estabilizado com a rede pescando, o Senhor nos disse, fecha, porque eu não quero você mais no secular, quero você só na minha obra. E aí eu tinha uma decisão a ser tomada. Então eu não estou falando de alguém que não tem experiências com mudanças. A minha vida é cercada de encontros e de palavras que o Senhor vai dizendo, muda isso, muda isso, muda isso. Eu tenho um testemunho para dizer, tudo aquilo que eu esperava que ia ser o motivo da minha dor, no final foi um motivo de alegria. O que poderia ser o final da história, na verdade foi um recomeço. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de recomeçar. O que você não pode é trazer coisas ruins do passado para dentro dessa novidade que Deus tem para você. Irmãos, nesse encontro, conheça o Senhor, esteja certo de quem Ele te fez
e o que você pode viver nele. É uma oportunidade, eu não vou desperdiçar essas oportunidades. Quero te dar um conselho: tira os seus olhos do passado, põe os seus olhos na promessa. Diga a todos que você puder: tira os seus olhos do passado, põe os seus olhos na promessa. Fala para todos que você puder: tira os seus olhos do passado, põe os seus olhos na promessa. Pastor, eu tenho um histórico de fracasso. Então isso é passado. Porque quem vive de histórico, irmão, isso é museu. Você não é museu, não. Você vive de promessa. Não deu certo lá? Aproveita a oportunidade da novidade. Aproveita a oportunidade da novidade. Com certeza, se você se entregar, daqui para esse tempo e daqui para frente, você vai viver algo extraordinário. Rompimentos de milagres. Sabe, queridos, imagina se Pedro pegasse aquela rede na mão e ficasse segurando, dizendo: não está tão seguro aqui. Hoje eu não pesquei nada, mas amanhã eu pesco. É assim, a vida é assim, tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Ele disse: não, Jesus, se você está me chamando, tem coisas que vai ficar no passado mesmo. E sabe, irmão, depois de 3 anos, quando ele achou que ele ficou muito frustrado com ele mesmo, que tinha errado, não é que ele foi pegar de novo a rede na mão? Jesus vai lá dizer: Pedro, já tinha tirado essa rede da tua mão, Pedro. O que você foi pegar essa rede de novo? Não te chamei para cuidar de ovelha? Cuida das minhas ovelhas. Aí ele lembrou: não vou trazer para o novo aquilo que eu já deixei no passado. Eu vou tirar os olhos do passado para viver a promessa. Vou tirar os olhos do passado para viver a promessa. Bata no teu peito e diga: Senhor, eu decido que eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Vou tirar os olhos do meu passado e vou colocar os olhos na sua promessa, que eu sei o que o Senhor tem para mim, e eu creio naquilo que o Senhor vai fazer a partir de agora, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho força mais. Em Cristo tem. Eu não tenho coragem mais, mas o Espírito Santo te dá coragem. Mas e se eu tiver que recomeçar? Vai recomeçar, ué. O importante é você entender como Deus está se movendo agora, e as oportunidades que Ele está criando, irmão. Entenda assim. Mas eu tenho medo que vai faltar alguma coisa. Não vai faltar nada. Se você obedecer Jesus, você só está abrindo um espaço para a tua vida, para viver um tempo tão extraordinário, como você nunca tinha experimentado antes. Dá medo? Dá. Mas a sua fé vai ter que sobrepor o medo. A sua fé vai ter que ser maior que o medo. A sua fé vai ter que ser maior que o medo. O medo está relacionado com as experiências negativas do passado. Mas a sua fé é aquilo que a palavra de Deus está despertando dentro de você hoje. Ninguém vive uma vida igual depois que se encontrou com Jesus. Todos que se encontram com Jesus recebem a esperança de um recomeço. Você tem disposição de dizer: Jesus, essa oportunidade eu não vou deixar passar não. Hoje à tarde o Senhor me disse que tinha muitas pessoas sonhando em trabalhar em coisas diferentes, outros projetos, abrir negócios, e você fica procrastinando. Você sabe o que é procrastinar? É enrolar, é deixar para depois, é dizer: não, é difícil demais. E hoje eu estou dizendo que
O Senhor está te dando uma oportunidade de pegar tudo isso aí que você não aguenta mais, deixar para o passado, para viver algo novo. Pastor, essa realidade está lá dentro da minha casa. Pois é, adianta ficar jogando na cara o que aconteceu no passado? Porque você não muda o passado, irmão. Alguém almoçou hoje aqui? Alguém almoçou? Eu almocei. Eu não consigo nem mudar o que eu almocei, irmão. Se eu não sou capaz de mudar o que eu almocei agora, hoje, quanto mais eu vou mudar frustrações que aconteceram lá no casamento. Então não traz à tona aquilo que ficou lá para trás, aquilo que não adianta e não vai ser resolvido mais, porque tinha que ser resolvido lá, e se perdoou lá, e se resolveu lá, fica lá. Sepulta essa história de tristeza. Agora, irmão, quem não quer viver o novo fica cutucando. Você fez aquilo, ele lembra, há 15 anos atrás você falou. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Jesus está aqui, irmão. Eu creio. Você pode deixar o Espírito Santo tratar isso daí. E dizer: Jesus, eu quero viver esse novo. Eu não vou trazer as coisas velhas para o novo. Porque se eu trouxer, ainda que o Senhor queira novo, esse vinho vai ser derramado. E eu não vou perder a oportunidade. Eu estava orando e esperando ela. Eu não vou desistir. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Tem alguém disposto?